Olá! Hoje a gente vai mergulhar na lição 11 de Um Curso em Milagres. E olha, essa é uma lição que propõe uma virada de chave, sabe? Uma mudança bem profunda na forma como a gente enxerga a nossa própria realidade. Essa frase, ela é o coração da lição. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Vamos só deixar essa ideia respirar um pouco, sem pressa de entender, apenas ouvir. Isso. Deixa essa ideia assentar um pouquinho. Antes da gente começar a destrinchar o que isso quer dizer, é bom só sentir o peso, a profundidade dessa afirmação. Pronto, agora sim, vamos fundo. O interessante dessa lição é que ela começa tocando num ponto muito humano, uma experiência que, nossa, é muito real e às vezes até doída. Quem nunca teve aqueles dias, né? Dias em que o mundo parece meio cinza, sem cor, sem direção. Parece que nada faz sentido. É uma sensação de desconexão total. Então, é exatamente daí, desse sentimento, que a lição parte. Agora, vamos dar uma olhada no jeito que a gente, no geral, aprende a ver o mundo, sabe? Como funciona essa nossa relação de causa e efeito com as coisas? Normalmente a gente pensa assim, né? O mundo lá fora afeta a gente aqui dentro. As situações, elas causam o que a gente sente. As pessoas, elas determinam o nosso humor. A causa está sempre do lado de fora e nós somos o efeito. Essa é a nossa programação padrão, digamos assim. E aí, o que acontece? A gente acaba caindo nessa armadilha. Quando o mundo mudar, aí sim eu vou ter paz. Basicamente, a gente entrega a chave da nossa paz para o mundo e fica ali, esperando que tudo se ajeite do lado de fora para a gente finalmente ficar bem. Mas é exatamente aqui que a lição chega e vira a mesa. Ela propõe uma inversão total de perspectiva. É um convite para a gente olhar na direção oposta, uma direção que a gente raramente considera. E aqui está o pulo do gato. Dá uma olhada nessa inversão. A lição propõe algo que é, uau, radicalmente libertador. Não é o mundo que causa o que a gente sente, são os nossos pensamentos que são a causa. E o mundo que a gente vê, ele é o efeito. A lógica de causa e efeito é completamente virada de ponta cabeça. E aqui, atenção, é muito importante entender uma coisa. Isso não tem nada a ver com culpa, tá? Não é para se culpar. É sobre assumir uma responsabilidade consciente. É sobre reconhecer o poder imenso que a própria mente tem de criar a nossa realidade. E por que isso é tão libertador? Pensa bem, se a causa da nossa infelicidade fosse o mundo lá fora, a gente seria refém para sempre, né? Teria que ficar esperando as coisas mudarem. Mas, se a causa são os nossos próprios pensamentos, aí o jogo muda. A mudança se torna uma possibilidade real, aqui e agora dentro da gente. A paz não precisa esperar por mais nada nem ninguém. Só o alívio de perceber que não se é uma vítima das circunstâncias já é um passo gigantesco para uma paz de verdade. Para essa ideia ficar mais fácil de pegar, vamos usar uma metáfora. Uma bem simples, mas que ajuda muito a entender. Imagina que a mente usa um par de óculos. Se as lentes desses óculos estão sujas, embaçadas com pensamentos de medo, de culpa, não importa o quão linda seja a paisagem na nossa frente, a gente só vai conseguir enxergar tudo distorcido, sem clareza, meio borrado. E é exatamente isso. A frase da lição faz todo sentido agora, né? Pensamentos sem significado produzem um mundo sem significado. Não é que o mundo não tenha significado, é que ele é percebido assim, quando a gente olha para ele através dessas lentes do medo. Ok, então a grande pergunta é: como é que a gente limpa essas lentes? Bom, segundo o curso, a chave para essa nova maneira de ver, para essa limpeza, está na prática do perdão. Mas calma lá, é super importante entender o que perdão significa nesse contexto. Não é passar a mão na cabeça, dizer que o que foi errado estava certo, fingir que não doeu. Nada disso. Perdoar, aqui, é reconhecer que a nossa interpretação sobre o que aconteceu, o significado que a gente deu para aquilo, não é a única verdade, não é a história final. E o que acontece quando a gente consegue soltar essas interpretações antigas e se abrir para uma nova visão? O significado muda. E quando essa mudança acontece aqui dentro, o mundo que a gente enxerga lá fora se transforma junto. Bom, já falamos bastante da teoria, né? Que tal a gente passar para uma prática bem simples? E o legal é que essa lição não pede esforço, não pede tensão, só uma disposição tranquila. A primeira sugestão é bem simples. Apenas fechar os olhos por um instante, trazer atenção aqui para dentro.
e com os olhos fechados, repetir lentamente, só para si, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Deixa essa ideia ecoar na mente. Sem julgar, sem analisar, apenas observando. Agora, pode abrir os olhos. E a prática continua. Dê uma olhada ao redor. Perto, longe, para cima, para baixo, mas sem se prender a nada específico. Deixa o olhar passear livre, enquanto a ideia da lição continua ali, na mente. Qual o objetivo disso tudo? Não é forçar uma visão nova, de jeito nenhum. A ideia é treinar a mente a soltar aqueles padrões antigos, sabe? Aquelas interpretações automáticas. É como se a gente estivesse abrindo um espaço interno para que um novo significado possa, quem sabe, aparecer. No fim das contas, essa lição é muito mais sobre praticar do que só entender com a cabeça. Porque é na prática, nesse exercício de observar e soltar, que os pensamentos podem ser corrigidos. E quando isso acontece, o mundo lá fora começa a refletir essa mudança. Ele parece ganhar mais leveza, mais paz, mais amor. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem poderosa para a gente levar, né? Se são os pensamentos que a gente nutre que criam o mundo que a gente vê, então, que tipo de mundo um pensamento diferente seria capaz de criar?